há um longo processo pela frente. Nós queremos convencer, o governo Bolsonaro quer convencer os parlamentares do aceito desse projeto. Quando eu fui convidado para ser ministro da Justiça, uma das minhas pautas foi, olha, nós temos que endurecer contra crime organizado, crime violento e crime de corrupção. E é exatamente isso que fui orientado a fazer pelo senhor presidente Bolsonaro. Eu acho que esses fenômenos, esses problemas afetam a qualidade de vida de toda a população brasileira, eles estão interligados e é importante nós termos medidas consistentes, como eu acredito que são essas previstas no projeto, para lidar com esses três problemas ao mesmo tempo. Muitos homicídios estão relacionados aí ao crime organizado, disputa de tráfico, em assassinato de dependentes químicos que não conseguem honrar suas dívidas. O crime organizado também é uma fonte de corrupção de agentes que deveriam combatê-lo. Claro que é uma minoria, mas isso acontece, acabam corrompendo para buscar impunidade. E, por outro lado, a corrupção também esvazia os recursos públicos necessários para enfrentar o crime organizado e o crime violento. É um projeto que segue na linha do que foi me orientado o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, e nós pretendemos apresentá-lo tão logo assim o presidente decida, o que ele só poderá fazer, evidentemente, após estar restabelecido completamente. Não devemos perturbá-lo nesse momento, embora ele já esteja trabalhando, aqui é necessário aí uma atenção especial. Ministro, o senhor vai voltar com mais tempo para esclarecer todas as dúvidas dos parlamentares? Olha, o que eu disse aos parlamentares, essa é uma reunião inicial e o governo federal, o Ministério da Justiça, está totalmente à disposição para recebê-los, para vir aqui, para conversar com eles, resolver essas dúvidas. Qualquer questão, está aberto o diálogo. Há sugestões pertinentes, nós também esperamos sugestões relevantes aí da população, da sociedade civil, da imprensa. Nós até já fizemos algumas alterações no projeto inicial, a pedido dos governadores, nós apresentamos os projetos a eles segunda-feira. Os governadores dos vários partidos, inclusive da situação, inclusive da oposição, partidos que apoiam e partidos que normalmente não apoiam o governo, fizeram declarações sem comprometimento em detalhes, mas fizeram declarações favoráveis ao projeto. Nós incorporamos algumas dessas sugestões. Alterações, por exemplo? Olha, foi solicitada uma preocupação do projeto em habilitar as polícias de retirar criminosos perigosos com armas pesadas da rua. E os governadores fizeram uma sugestão específica para um dispositivo que é o 310, parágrafo 2º do projeto. Aí, para o detalhamento, eu vou remeter a senhoras e senhores a dar uma olhadinha na nova redação para poder entender o que foi inserido ali a pedido dos governadores. Mas a ideia é essa, tirar pessoas, muitas vezes com armamento pesado e com indicativo de serem membros de organizações criminosas, da circulação, protegendo o cidadão. Ministro, houve uma interpretação da defesa dos policiais? Desculpe? Da defesa pessoal dos policiais, houve uma interpretação, o senhor entende, da legítima defesa? Nós, na verdade, não estamos mudando em substância a legítima defesa. O que nós entendemos assim, nós temos a legítima defesa prevista no Código Penal, nós apenas descrevemos na lei situações que podem acontecer em concreto que já seriam reputadas como caracterizadoras da legítima defesa. Então lá, um refém, numa situação de poder ser assassinada por um criminoso, o policial poder tomar alguma atitude em relação a isso, se as circunstâncias permitirem. O policial não deve responder nesse caso, se houver, infelizmente, uma morte do criminoso, ninguém deseja a morte do criminoso, o criminoso tem que responder segundo a lei, mas se esse incidente infeliz acontecer, o policial não pode ser tratado como homicida. Então nós simplesmente descrevemos na legislação situações que já são caracterizadoras pela atual lei de legítima defesa. Por que isso? Não é redundante, é porque às vezes na interpretação da legislação podem haver interpretações que talvez não sejam as mais corretas e levar esses agentes, por exemplo, a uma situação de dissabor. A outra situação, veja, uma pessoa em legítima defesa às vezes reage a uma agressão e a lei exige que, para caracterizar a legítima defesa, seja uma injusta agressão, que
que ele reaja e use moderadamente. A legislação coloca que ele responde pelo excesso, se ele se excedeu na utilização desses meios moderados para repelir a agressão. Só que as pessoas não são robôs e eventualmente alguém pode reagir por um momento de violenta emoção, seja um policial, seja um cidadão comum, de uma forma um pouco desproporcional. Mas por quê? Porque está reagindo a uma agressão. Então isso é aquela discussão, né? Alguém vem armado em sua direção, a pessoa tem uma arma, reage, atira, quantos tiros são necessários, quando começa a caracterizar excesso. Agora, as pessoas muitas vezes dominadas numa situação de espécie por violenta emoção, podem disparar mais tiros do que seria necessário para reagir àquilo. Houve aquela situação anos atrás, né, que ficou famosa, daquela artista, a Ana Hickman, cujo irmão reagiu a uma agressão, chegou a ser processado, foi absolvido, porque na época o juiz reconheceu que não havia excesso. O mais apropriado, né, o juiz decidiu certo, mas seria dizer que houve um excesso, mas que naquelas circunstâncias ele não deveria responder como um homicida, mas que alguém que agiu sob violenta emoção. Na verdade, a situação já é prevista na legislação, nós apenas estamos deixando ela mais clara. Como eu já disse outras vezes, nenhuma estratégia de segurança pública válida, ela adota uma estratégia de confronto. O confronto policial é ruim policial, o policial pode morrer. É ruim para um inocente, um dano colateral, que seja morto num confronto policial. E para o próprio criminoso. O criminoso tem que responder na forma da lei, né? E não, eventualmente, ser vitimado e ser morto. Agora, é necessário reconhecer que o confronto, embora indesejado, pode ocorrer. E a legislação tem que regular, né, o que acontece em circunstâncias da espécie. Na nossa opinião, isso já é regulado pela lei atual, mas é oportuno deixar mais claro. Mas não existe, isso eu já falei várias vezes e posso repetir tantas vezes quanto for necessárias, não existe nenhuma licença para matar. Quem está fazendo essa leitura está fazendo uma leitura absolutamente equivocada e que não é consistente com o texto proposto. Gente, mais uma perguntinha. Ministro, como é que o senhor respondeu às ponderações de alguns parlamentares de que faltou um levantamento dos impactos de algumas dessas medidas para os estados, principalmente? Sobretudo no que vai resultar em aumento da população carcerária. Bom, nós temos muita ciência de que existe uma situação da população carcerária difícil. Né? Então, veja, nós não estamos endurecendo em geral o sistema, mas na linha do que foi proposto pelo presidente Bolsonaro e foi proposto nas eleições, e ele foi eleito pela população, e a meu ver é algo consistente, é necessário endurecer contra a criminalidade mais grave. Muitas vezes o brasileiro fica revoltado ao ver pessoas responsáveis por homicídios dolosos, cruéis e graves, ficando na prisão pouco menos de 10 anos. Enquanto, por exemplo, veja lá o caso que aconteceu do brasileiro na Espanha, que responsável por homicídio foi condenado à prisão perpétua. Isso é absolutamente consistente com o Estado de Direito. Agora, ciente do problema da população carcerária, nós estamos endurecendo contra a criminalidade mais grave, não contra a criminalidade geral. Quanto custa um homicida preso? Quanto custa um membro de organização criminosa preso? Custa caro. Agora, quanto custa um homicida solto, alguém que não se recuperou, ou alguém que é solto prematuramente, ainda membro de uma organização criminosa? Se nós formos sopesar esses custos, certamente o homicida solto e o líder de organização criminosa ou membro de organização criminosa constitui um custo bem mais caro, até porque muitas vezes envolve uma vida de um cidadão brasileiro que é colocado em risco. É capaz de apontar. Agradeço, muito obrigado. Lula.